Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre as formas nominais do verbo. Nós temos 3 formas nominais, que é o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Por que são chamadas de formas nominais? Porque eles desempenham a função semelhante à de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio, que são nomes, e que sozinhas essas formas elas são incapazes de expressar os modos ou tempos verbais. Bem, o infinitivo expressa a ação em si. É marcado pelas terminações AR, ER e IR. Vamos observar os exemplos: acordar, agradecer, esperar, sorrir e unir. Já o gerúndio, ele expressa o processo da ação. Normalmente dá aquela ideia de que o fato está acontecendo. E uma marca do gerúndio é o NDO. Então nós temos aqui acordando, agradecendo, esperando, sorrindo, unindo. Já o particípio expressa o resultado da ação, ou seja, dá aquela ideia de que o fato já aconteceu. E uma marca do particípio é a terminação ADO ou IDO. Vamos ver o exemplo: acordado, agradecido, esperado, sorrido, unido. Com relação ao infinitivo, ele ainda pode ser pessoal ou impessoal. Quando que o infinitivo é impessoal? Quando ele não se refere a nenhuma pessoa, de modo que simplesmente ele manifesta uma ação. Ele pode ter o valor de um substantivo. Exemplos: ele tem um falar horrível. Aqui nós temos o verbo falar no infinitivo, que está exercendo o valor de um substantivo. Tanto que ele colocou um artigo acompanhando esse verbo. Ajudar é a melhor forma de gratidão. Aqui nós temos o verbo ajudar no infinitivo, exercendo a função de um sujeito da oração, a função de um nome. Rir é o melhor remédio. Nós temos o verbo rir, também no infinitivo, exercendo a função também de um sujeito. Já o infinitivo pessoal é flexionado e varia em número e pessoa. Exemplos: ouvi eles levantarem devagarinho. Aqui nós temos o infinitivo pessoal levantarem, concordando com o sujeito eles. Unirem esforços é o que tem de fazer. Aqui nós temos unirem no infinitivo pessoal, concordando em terceira pessoa do plural com o sujeito eles. Por serem vocês, não quer dizer que aceite o convite. Aqui nós temos também o infinitivo pessoal serem, que está na terceira pessoa do plural. Agora vamos ver mais alguns exemplos de gerúndio. Ele se caracteriza, como eu disse a vocês, pela terminação NDO. Não se flexiona e pode exercer o papel de advérbio ou de um adjetivo. Então vamos ver alguns exemplos. Estava falando pelos cotovelos quando eu cheguei. E aqui nós temos o verbo falar no gerúndio, terminando em NDO, e dando essa ideia de que aquele fato estava acontecendo. Acenando, disse adeus. Aqui nós temos o verbo acenar, terminando em NDO, também no gerúndio, indicando que aquele fato, aquela ação estava acontecendo no momento em que ele disse adeus. Passarinhos cantando era o que eu precisava para relaxar. Aqui nós temos o verbo cantar no gerúndio, terminação NDO, e esse gerúndio está exercendo o papel de um adjetivo. Observem: passarinhos cantando, passarinhos cantores. E com relação ao particípio, nós podemos classificá-lo em regular ou irregular. Quando que o particípio é regular? Quando ele apresenta as terminações ado e ido. Exemplos: tinha fritado batatas para o jantar. Aqui nós temos o verbo fritar, terminado em ADO, fritado, e nós podemos perceber que esse verbo ele dá aquela ideia de que o fato já aconteceu. Tenho aceitado todos os presentes com carinho. Aqui nós temos o verbo aceitar no particípio, terminação ado. A águia tinha sido benzida há minutos.
Aqui nós temos o verbo ser no particípio, terminação ido, sido. E para finalizar, o particípio irregular, que pode exercer o papel de um adjetivo. Vamos ver os exemplos. Adoro batatas fritas. Aqui nós temos fritas, que está no particípio irregular. Ele não apresentou aquela terminação ADO ou ADA. Aqui tudo é aceito com carinho. Nós temos também o verbo aceitar, aceito, no particípio irregular, porque ele não apresentou a terminação ado. Bebeu água benta. Observem que aqui é benta. Diferentemente dessa outra frase, a água tinha sido benzida. Aqui nós temos o verbo benzer no particípio regular.